De volta ao Política Cruzada deste domingo, onde estamos falando sobre invasões de terra, ocupações de áreas urbanas e rurais por movimentos sociais. Aqui comigo nos nossos estúdios, Tiago Fonseca, que é presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, e também a Dalva Estela do Nascimento, que é superintendente estadual de conflitos e mediações urbanas e rurais. Bom, Dalva, você já convive com esse dilema todo, né? A dificuldade das famílias. As famílias dizem que precisam de um lugar para morar, que precisam de um lugar para criar família, para trabalhar, etc. e tal. Às vezes não tem um lugar para onde ir e tudo mais. Como é que você vê essa situação, uma vez que em uma maciça maioria dos casos, a Justiça determina que faça o cumprimento da reintegração de posse? Onde você pode apontar uma luz aí, uma possível solução, uma vez que nós temos dois lados da moeda bem distintos um do outro? Eu acho que a saída, assim, no que se refere à questão das ocupações urbanas, né, as prefeituras e aí também o Estado tem que contribuir com isso, elas têm que produzir moradias populares. Tem que produzir moradias para atender essa população. Óbvio que não é para dar, né? Tem que ter formas das pessoas das pessoas mais pobres adquirir, como é o modelo do Minha Casa Minha Vida, né? Então, assim, é um projeto federal que muitas prefeituras têm ele como única forma de tratar a questão da habitação. Então, as prefeituras têm que produzir outros modelos de políticas para resolver. Nós temos exemplos em algumas prefeituras que fazem isso, né? Outras nem tanto. Mas, assim, aqui o caso de Uberlândia, eu vi algumas coisas, né? Esse caso específico de Uberlândia, que existe uma produção de moradias, né? A prefeitura vai entregar agora, vai somar, entregou acho que 7 mil, Minha Casa Minha Vida, né? Faixa 1, agora vai entregar mais. Então, assim, existe, pelo menos a gente percebe um esforço do poder público de produzir. Agora, é necessário que seja produzido mais, porque existe um passivo aí de falta de programas, de projetos habitacionais há muito tempo. Nós mesmos do Estado, tem muito tempo que a gente não produz a moradias na quantidade que precisa. Então, é preciso que haja um esforço, né, e que essa política de habitação ela seja entendida como um direito humano fundamental e que seja investido nela, para resolver esse problema. E que crie possibilidade, porque nem toda família que não tem moradia, ela está na pobreza absoluta. Algumas elas têm condição de adquirir, né. O problema é que o valor da terra cresceu muito, né, aumentou muito. Então, assim, diferente da nossa infância, que acesso à terra, um trabalhador, um pedreiro, uma pessoa assim, conseguia acessar, hoje em dia a gente sabe que é difícil. Então, é preciso que o poder público invista que crie essa possibilidade das pessoas mais pobres acessar essa moradia. E que isso seja uma política permanente, né? Que todos os anos a prefeitura tem que estar produzindo, todo ano tem que estar produzindo moradia. E no caso das ocupações rurais, é necessário que se mapeie, que faça a reforma agrária, que se mapeie essas famílias, que não que espere as ocupações acontecer, mas que se tenha um tratamento para isso, porque os produtores rurais, os pequenos produtores, eles têm também uma contribuição muito grande. Hoje mesmo o Vicente falava lá que da produção os produtores rurais, o que eles contribuem para a economia, né, na produção de leite, nas cooperativas, coisas, é importante para o país. Então é importante que se estimule esse tipo de economia que está posta ali, fazendo a reforma agrária, distribuindo, né? A pessoa não é de graça, o que muita gente pensa, que a pessoa adquire, o produtor vai para lá, o assentamento é de graça, não é de graça, né? Nem Minha Casa Minha Vida, nada disso é de graça, mas é um preço que a pessoa pode pagar, num planejamento a longo prazo, que possa responder e que as pessoas efetivamente possam ter alguma condição digna de vida, porque de fato o preço do aluguel, o fato de não ter uma terra para plantar é uma coisa muito grave. Tiago, de um lado temos produtores rurais dizendo que vão defender a propriedade deles. De outro, movimentos sociais dizendo que têm direito a uma moradia, querem um lugar para trabalhar, para morar, etc. e tal. O que fazer? Danilo, acho que a primeira coisa tem que ser feito um mapeamento, um cadastramento dessas pessoas. Estancar de imediatamente hoje qualquer tipo de invasão nova, entendeu? Porque a lei mesmo fala, propriedades invadidas não podem ser vistoriadas e não podem ser desapropriadas. Então, a primeira coisa, esse país tem que aprender a respeitar a lei.
a Constituição, está escrito isso na lei, que não pode ser, ela tem que primeiro respeitar isso. Segunda coisa que nós vamos fazer, hoje, se a gente pegar essas famílias, hoje eu te digo seguramente que nós conseguimos encaixar todas essas pessoas que estão invadidas hoje dentro dos próprios assentamentos que já existem. Nós temos números que só 20% daquelas pessoas que já foram assentadas, a maioria já se comercializou. Então a gente precisa fazer um processo de reforma agrária nos próprios assentamentos que já existem. Nós precisamos realmente que venha o INCRA, que venha junto com a Polícia Federal e que faça cara crachá. Eu te dei a terra para você, quem é que está na posse? Se nós sairmos hoje nos assentamentos de Uberlândia e dermos uma volta, você vai ver comerciantes, empresários, industriais, tudo com a propriedade adquirida desses negócios. Então, quer dizer, hoje existe, você pega um jornalzinho, você vai ver um lote tal sendo vendido hoje nos assentamentos. Primeira coisa, então nós precisamos acertar isso, fazer com que a reforma agrária seja uma questão séria. E realmente ter um diálogo com o governo é o seguinte, olha, você quer uma propriedade? Quer. Vamos comprar uma propriedade, vamos achar uma propriedade produtiva e tudo. O que não pode é justamente isso. O Estado, que eu digo assim, União, quer dizer, deixa as pessoas aí, os movimentos, debaixo das lonas, quer dizer, deixa lá e fica enrolando todo mundo com a barriga. Enrola o produtor num cumprimento de uma reintegração, dando a posse de novo a ele. Enrola os assentados dizendo que tem expectativa e nada acontece. Veja bem, os números da história comprovam isso. Fernando Henrique assentou muito mais do que o Lula e a Dilma assentou muito menos que o Lula. Então, quer dizer, eu não consigo entender por que isso, por que os movimentos estão aí, tão aflorados cada vez mais, quer dizer, e o governo realmente não consolida isso, não assenta isso. E usam os produtores hoje como essa moeda de pressão para querer mais reforma agrária, e a União, o governo tira o seu corpo dessa história. Então, nós precisamos que o governo realmente seja sério, o governo federal seja sério, diga realmente o que é que ele quer, qual é o modelo de reforma agrária que ele quer para esse país, entendeu? Vamos colocar as pessoas certas naquelas propriedades, acabar com o comércio de lotes nessas propriedades, assentar realmente essas pessoas que precisam desses lotes, para quê? Eu acho que aí nós vamos estancar. Eu acho que se houver uma fiscalização nos assentamentos que já existe, dá condição principalmente a essas pessoas que hoje eu costumo dizer, hoje as piores propriedades que existem nos assentamentos hoje já eram nas piores terras que tinha aqui em Uberlândia. Como é que você quer colocar uma pessoa numa área pequena, aonde hoje a agricultura precisa de uma economia de escala, hoje, tanto a agricultura como a pecuária, e você coloca aquela pessoa e não dá condição para ela trabalhar. Então, quer dizer, o governo sim, ele precisa assentar, eu acredito, um número menor e dar condição para aquelas pessoas realmente possam produzir e ter qualidade de vida. Não assentar aquela pessoa e hoje ela ir trabalhar num posto de gasolina, vir para a cidade trabalhar todo dia e usar aquela propriedade, a função social da terra, como uma chácara, como um recreio de final de semana. Então, precisa realmente mudar o modelo de reforma agrária e fazer uma reforma agrária séria nesse país e colocar realmente as pessoas que têm aptidão para a terra e que realmente aquela pessoa ganhou aquela propriedade, ela vai trabalhar naquela propriedade. Se ela não quiser, ela não vai vender a propriedade, ela vai pegar aquela propriedade, vai passar realmente para outra pessoa que tem inscrita no programa para que assuma aquela propriedade e continue o seu trabalho. Uma coisa que me chamou a atenção nessa semana foi quando discutimos esse assunto, inclusive a presença da superintendente aqui em Uberlândia para a mediação desses conflitos. Eu fui surpreendido com a informação que chegou aqui até a redação da TV Paranaíba e agora eu quero até compartilhar essa imagem com os nossos telespectadores. Vejam só, né, aí na imagem, esse é um anúncio de classificados na internet. É uma página na internet eletrônica, Tiago, está sendo comercializado a preço de R$15 mil. A publicidade aí colocada para todo mundo ver, um terreno lá na área de invasão do Campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia. Uma área que é do governo federal, foi invadida há 3 anos. Olha só, estão vendendo a área a R$15 mil aí na internet com telefone livre para quem quiser ligar. E olha que no anúncio eles ainda anunciam que dão recibo de venda. Então isso, Dalva, nos assusta muito, porque o conceito de igualdade social, reforma agrária, está extremamente deturpado. Totalmente. Você tem razão. O Tiago falou e eu reforço. Né? A terra, ela é para produzir, né? A pessoa, ela é feita a reforma agrária, a pessoa é assentada e ela tem que produzir naquela terra. É para isso que serve a função social da terra. Ela não é para lazer, para a pessoa fazer uma chácara, para ela passear.
Em momento algum, nós não temos pacto com isso, nenhum. Né? E no caso da habitação popular, a mesma coisa. As famílias têm que ser cadastradas, elas têm que necessitar e elas têm que adquirir aquela terra, ela tem que ter aquela terra para ela morar. Se por acaso ela não tem mais necessidade daquela terra, ela vai passar para outra pessoa que precisa. Porque de jeito nenhum pode ser comercializado, uma área que inclusive lá no Glória ainda está sendo regularizada, nós estamos num processo de negociação. Então assim, quem comprar vai estar sendo enganado e quem vender está enganando alguém. Né? E não interesse, né? Não interesse de jeito nenhum do Estado de assinar um tipo de acordo desse. Não existe, né, da nossa nenhuma intenção. Nós repudiamos esse tipo de negociação. A gente sabe que em todo lugar tem gente de caráter duvidoso que faz esse tipo de negócio. Todo lugar que a gente vai, a gente recebe reclamação. Felizmente não é a regra geral. A regra geral são pessoas que precisam. Né? Portanto, a gente tem que aumentar ainda mais a nossa fiscalização. E é importante esse olhar da população de um modo geral, observando isso. Né? Que é impossível a gente permitir que tipo de negócio como esse, né, seja feito. Agora a gente sabe, a gente escuta muito falar que é feito, agora nós não permitimos, não concordamos e não temos pacto nenhum com o errado. Se a gente souber de uma coisa dessa, a gente também denuncia. Tá certo. Minutinho final para você comentar sobre essa situação que a gente acabou de ver. Dani, nós estamos acostumados a ver isso aqui em Uberlândia, realmente é uma realidade, você vê realmente isso está acontecendo, você vê lotes na zona rural também, toda hora sendo comercializada, pessoas sendo cadastradas, pagando realmente para quê? Para fazer parte de um programa, para entrar realmente numa fila. Então, eu volto a dizer, o que nós precisamos hoje é de uma política séria, de como vai ser a reforma agrária, como ela vai ser conduzida, com projetos onde que aquelas pessoas vão ser colocadas lá, que têm aptidão pela terra, que elas vão trabalhar, vão produzir e contribuir para a sociedade. Agora, o que não pode é justamente isso, você assentar, a pessoa pegar, agora vender aquele lote, passar para uma outra pessoa e realmente aquilo vai cair na mão de um empresário e às vezes a gente tem notícia que vão criando grandes latifúndios, um vai comprando de um, vai comprando de outro, vai comprando de outro. Então o quê? A gente precisa realmente estancar isso, é aquela grande questão. Por que isso está acontecendo em Uberlândia? Por que isso não acontece na região? Por que é um caso esporádico? Isso precisamos investigar cada vez mais por que está acontecendo isso e precisamos estancar isso. E vivemos realmente todos aí, a partir dos assentados, vamos dizer, a partir do momento que a pessoa é assentada, né, a gente entende que ele é um produtor rural. Ele está lá, ele já está sentado, queremos saber de que forma que a propriedade dele veio. Se veio assentada, se ele veio ganhada, se ele comprou, se ele ganhou. O que é interessante é que ele realmente está fazendo essa função social dele, que ele realmente está trabalhando e que ele está produzindo. E não está comercializando essas propriedades. Esse é o que a gente trabalha e estamos de olho, sempre fiscalizando isso. Tá certo. Bom, nosso tempo acabou. Dalva Estela do Nascimento, superintendente de mediação de conflitos urbanos e rurais da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, esteve aqui em Uberlândia esta semana, fez questão de aceitar o nosso convite e discutir esse assunto, por sinal muito importante. Muito obrigada. Quero agradecer, Dalva, um bom dia e que volte aqui outras vezes. Tá? Sempre que eu for convidada, viu, Vitor? Obrigado. E também o Thiago Fonseca, presidente do Sindicato Rural de Uberlândia. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Bom, na semana que vem o colega Rick Paranhos estará de volta aqui com vocês. Muito obrigado a todos pela companhia aí nesse mês em que estivemos juntos. A gente se encontra por aí na programação da TV Paranaíba. Um bom dia, um ótimo domingo para você. Até breve.